Algo que já está completamente batido de tão recorrente quando se fala em economia é a comparação que as pessoas tentam fazer em questões de prosperidade econômica e padrão de vida entre o Brasil e os Estados Unidos. Ah, que os americanos têm um padrão de vida elevado. Ah, que os brasileiros vivem na merda se comparado a países desenvolvidos, o que não deixa de ser verdade. E ok, parece até meio autodepreciativo esse tipo de comparação, já que é bem visível a superioridade econômica dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Porém, sempre é bom se utilizar de meios práticos para reforçar aquela tese absoluta de que fechar o mercado com regulações econômicas, com leis trabalhistas burocráticas, impor barreiras e impostos sobre importação e tal, isso só te traz atraso e te deixa para trás perante os países que têm um grau maior de liberdade econômica, e isso é um fato. Agora, qual é o primeiro país que geralmente vem à cabeça quando pensamos em capitalismo? Sim, os Estados Unidos da América. É uma das representações mais clássicas e comuns que geralmente as pessoas apontam quando se fala de capitalismo, né? Porém, hoje os Estados Unidos talvez não sejam mais um exemplo tão fiel de como funciona de fato uma economia capitalista, já que eles hoje seguem bem mais um modelo social-democrata do que capitalista mesmo. Ou pelo menos não tão capitalista quanto já foi um dia. Porém, os Estados Unidos cresceram exorbitantemente através do liberalismo econômico, e graças ao acúmulo de capital e à soberania da moeda norte-americana sobre as demais, eles ainda desfrutam de uma grande prosperidade econômica e também estabilidade econômica, embora não estejam mais nem no top 10 do ranking de países por liberdade econômica. Então, para ficar mais didático, para quem não está tão habituado com o assunto, vamos falar mesmo de Estados Unidos porque é um exemplo muito mais palpável para nossa realidade, fechou? Por que um estadunidense médio, ou mesmo pobre para os padrões de vida americanos, seria considerado rico para o padrão de vida brasileiro? Direto ao ponto, quanto ganha um brasileiro e quanto ganha um estadunidense? Geralmente, para fazer esse tipo de comparativo, utiliza-se o salário mínimo como métrica. Porém, possivelmente pode haver uma distorção grave ao se utilizar do salário mínimo como referência, pois, dentre outros fatores, a forma como se entende o salário mínimo no Brasil e como se entende lá nos Estados Unidos é completamente distinta. Aqui o salário mínimo é uma imposição a nível federal, já nos Estados Unidos, cada estado é livre para determinar tal valor, o que faz com que haja uma variação de estado para estado nos Estados Unidos. Além de que, nos Estados Unidos, o salário mínimo é calculado por horas trabalhadas e não por mês, como é aqui. Então, para evitar esse tipo de confusão no vídeo, eu vou utilizar o salário médio dos dois países como métrica, fechou? A média salarial no Brasil é de R$ 2.340 e nos Estados Unidos é de cerca de $3.200. Mas, espera lá, como é que faz agora para comparar se lá eles recebem em dólares e aqui nós recebemos em real? Nós temos que fazer a conversão de dólares para real, certo? Nada disso. Nós não precisamos mexer com conversão de moeda nenhuma nesse caso. Porque uma vez que nós vivamos no Brasil e recebamos o nosso salário em real, as mercadorias e serviços que nós compramos por aqui no nosso dia a dia também está cotada devidamente em real. Da mesma forma, o americano recebe em dólar e consome o que lhe é conveniente também em dólar, obviamente. Então, nesse caso, a gente só precisa descobrir o quanto custa cada produto em média nos dois países, respectivamente, e aqui nós vamos ter o custo de vida. E nós precisamos descobrir também o quanto que cada um desses produtos impactam no salário médio, tanto do brasileiro quanto do americano. E dessa forma nós nem precisamos converter as moedas para descobrir a relação entre o poder de compra dos americanos e dos brasileiros, porque o valor já vai ser devidamente relacionado com a realidade de cada país, entendeu? Lembrando que um americano médio recebe $3.200 por mês e um brasileiro médio recebe cerca de R$ 2.340 por mês. Agora, o que e em que proporção eles conseguem comprar com todo esse dinheiro? Seguinte, existe um site que nos dá assim, de bandeja, quanto que alguns produtos ou serviços essenciais para nossa subsistência custam, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Então eu nem precisei me dar o trabalho de pesquisar isso, o site fez tudo isso por mim. O site se chama Precious Mundi, e assim, talvez vocês notem que alguns preços estejam um pouco abaixo ou um pouco acima da realidade, mas só que isso não vai ter tanta influência assim sobre a conclusão óbvia desse vídeo aqui, né?
Depois, se você quiser, confere lá o site para ver os preços de muitas outras mercadorias, fechou? O site se chama Precios Mundi, porque eu só peguei algumas mercadorias que eu achei mais relevantes, que envolvem alimentos, transporte, vestimentas e tal, ou seja, coisas que são fundamentais para nossa sobrevivência. Então beleza, tá aí na tela já a disposição dos preços, quanto que custa cada coisa em cada país. Então se você quiser dar um pause aí para analisar melhor, eu vou esperar um pouco até você passar o olho em cada valor, porque também eu não vou ler um por um, né, pelo amor de Deus. Lembrando que os preços dos produtos do Brasil já estão em reais e os produtos estadunidenses já estão em dólares. Então veja aí com seus próprios olhos o desequilíbrio. Notou a diferença dos valores? É claro que não é nenhuma novidade, mas nós precisamos fundamentar a nossa tese, né? Mas então, o que isso quer dizer? No que isso implica? O que nós podemos tirar disso? A princípio, você só precisa fazer uma única coisa para comparar o custo de vida nos dois países. Você pega o valor de cada produto e faz o cálculo para ver quantos desse mesmo produto você consegue comprar com o salário médio de cada país, de acordo com o preço da mercadoria de cada país. E é claro que você não vai precisar fazer essa conta porque eu mesmo fiz ela para você. Ora, como não? Pois bem, esta tabela representa o seguinte: à esquerda estão as mercadorias, obviamente, e os valores à direita das mercadorias significa a quantidade de produtos que é possível comprar com o salário médio de cada país, Brasil e Estados Unidos, respectivamente. Então é bem simples, ó. Segundo o site, 1 litro de leite custa R$ 3,28 no Brasil, R$ 3,28 reais. Como o salário médio de um brasileiro é de R$ 2.340 reais, você faz a seguinte conta: você divide o salário pelo preço do leite e o valor obtido é exatamente a quantidade que é possível se obter desse produto, levando em consideração o salário médio. E essa lógica se aplica, obviamente, a todos os outros produtos. Então repare bem aí na disposição dos números. Então pause mais uma vez aí, se você quiser dar uma analisada mais cuidadosa. E se você tiver um mínimo assim, ó, de noção de interpretação de dados, você vai perceber facilmente que com um salário médio nos Estados Unidos e o custo de vida nos Estados Unidos, permite que os americanos tenham um poder de compra muito superior ao brasileiro, mas muito mesmo. O que nós brasileiros médios conseguimos comprar, um americano médio consegue comprar 3, 4 ou 5 vezes mais em alguns casos. Isso significa 4 ou 5 vezes mais poder de compra, 4 ou 5 vezes menor custo de vida, 4 ou 5 vezes mais prosperidade, 4 ou 5 vezes mais qualidade de vida. Olha a gasolina aí, por exemplo. Um americano consegue comprar 8 vezes mais gasolina que um brasileiro. Então, assim, chega a ser ridículo, cara. Não obstante, tomando a proporção de que um americano tem um custo de vida cerca de 4 vezes mais baixo que um brasileiro, isso significa que nós precisaríamos ficar em média 4 ou 5 vezes mais ricos somente para alcançar o padrão de vida americano. Ou seja, se hoje nós recebemos R$ 2.340, 10 mil atualmente seria o valor que nós teríamos que receber para ter exatamente o mesmo poder de compra de um americano. E para você ter uma ideia, de acordo com o IBGE, em 2017, quem tinha uma renda mensal de 10 mil reais já estava automaticamente no 5% mais rico do Brasil. 10 mil reais por mês, você já está praticamente no 5% mais rico do Brasil. Então veja só, um americano comum, e com comum eu quero dizer um americano humilde do dia a dia, sabe? E que recebe $3.200 por mês, o que para os padrões salariais dos Estados Unidos não é nada, uma pessoa receber mais de $3.000 por mês. Essa pessoa no Brasil faria parte dos 5% mais rico do Brasil. Você entende isso? Entende o abismo que nos separa de países economicamente mais abertos? O quanto o nosso povo é pobre perante o resto do mundo? Onde um americano comum, e podemos dizer até pobre para os padrões americanos, tem uma renda mensal semelhante ao 5% mais rico do Brasil. E qual conclusão racional nós podemos tirar disso? Uma bem simples, que por mais que os Estados Unidos venham tomando um caminho em direção ao estatismo pesado nos últimos tempos, abandonando aos poucos o capitalismo que caracterizava o país norte-americano, mesmo assim, a comparação com um país como o nosso é completamente um absurdo. E isso se dá, dentre outras coisas, porque nós tomamos um caminho totalmente oposto dos Estados Unidos desde a origem. Pois os Estados Unidos esperaram primeiro enriquecer, acumular bastante capital através do capitalismo, para depois implantar uma social-democracia no século XX. Então os efeitos negativos disso demoram para aparecer.
Já nós não, nós implantamos uma social-democracia antes de enriquecer. Nós desestimulamos o investimento de empresários. E agora nós colhemos todas as mazelas do puro socialismo com uma roupagem bonitinha que é a social-democracia, sem mesmo nunca ter experimentado um desenvolvimento econômico aceitável que seja. Então não tinha como dar certo, assim ó, parabéns aos envolvidos. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, passe bem, fique com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!